Fala, nação! Vamos ver aqui as prováveis escalações de Flamengo, Bahia e os últimos detalhes para esse jogo de amanhã, pela 8ª rodada do Brasileirão. Jogo decisivo para Flamengo, Bahia, pensando também já no jogo do meio de semana da Libertadores, que é jogo de tudo ou nada, né? Flamengo principalmente. Tem que ganhar e fazer um saldo, porque senão já cai fora. É decisivo. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho e meta aquele dedo no like para ajudar a gente a fortalecer o canal. Beleza? Vamos lá conferir, porque o Felipe tem poucas dúvidas. De La Cruz tomou o 3º cartão, não joga. E Bruno Henrique, pelo amor de Deus, Bruno Henrique tem que ficar fora, responder os BO dele, esquecer o jogo, cara, ele não performa. Vamos ter um jogador desse pra quê? Vamos lá, vamos conferir agora. Entre Flamengo e Bahia, o Flamengo vai ter Cebolinha de volta, né? A ver por quanto tempo, porque infelizmente para o Flamengo e para o Cebolinha, ele está tendo uma série de problemas médicos aí que o tem deixado fora e um pouco longe da sua melhor condição, né? É um jogador que é para fazer diferença aqui no futebol brasileiro. Mas é aí que está o detalhe. E não está conseguindo, né? Um jogador desse joga bem 45 minutos, 60, ele já pode fazer diferença. E num time igual o Flamengo, que tem opções para entrar, realmente um jogador diferente. Ele não está conseguindo ter sequência, né? Tá faltando para ele, né, ter uma sequência. Aliás, falamos aqui no programa outro dia, o Flamengo tem enfrentado esse problema dos jogadores do meio para frente e ninguém consegue se manter entre os convocados para as partidas por muito tempo. Veja quanto tempo o Plata está sofrendo com o joelho. O Michael não consegue se manter na convocação por muito tempo. A mesma coisa com o Luiz Araújo. Agora, Cebolinha, o Pedro está voltando agora, o Arrascaeta tem conseguido uma sequência maior, Bruno Henrique é a mesma coisa. Mas os outros jogadores todos ali que vieram para resolver problemas também do Flamengo não estão conseguindo se manter ativos, né, nos jogos do Flamengo por causa de lesões. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Felipe Luiz para esse jogo, lembrando que ele também não vai ter o De La Cruz para enfrentar o Bahia, que está suspenso pelo 3º amarelo. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Léo Ortiz foi poupado no último jogo, né? Então deve assumir ali o lugar do Danilo. Pulgar, Alan ou Luiz Araújo, né, para o lugar do De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Pedro e a dúvida entre Cebolinha e Bruno Henrique. O Flamengo tentando retomar um padrão melhor de atuações aí do que o que foi no às vezes até essas lesões, central. Essas lesões, às vezes, elas trazem algo até no sentido do ritmo que o Felipe e a comissão, eles querem que esse time jogue, né? Então, às vezes, tem gente, às vezes, que já comentou sobre a questão, já tiveram jogos mais intensos, não sei o que lá. Só que conforme vêm as lesões, pode ser a adaptação desses próprios atletas a essa dinâmica de jogo. Então você tem que, pouco a pouco, né, você ir ajustando esse tipo de ritmo para você encontrar o pace certo ali e não ter esse tipo de situação. E poder dar tempo para que esses jogadores, mesmo com as minutagens um pouco em crescimento, vamos dizer, ele possa atingir aquele nível físico para ter menos risco de lesão e seguir produzindo, sendo importante para o Felipe ter todas as peças em mãos. O Flamengo tem feito jogos em que o time é mais funcional e alguns jogos onde ele é mais posicional. E eu acho que nos jogos que ele é mais posicional é uma tentativa de poupar um pouco os jogadores, né? Porque tem essa discussão que no jogo posicional o jogador corre, se desgasta um pouco menos. Não é que ele corre mesmo, se desgasta um pouco menos. Porque o time estava guardando posição. Eu acho que isso também está no radar do Felipe. Eu acho que ele sabe que o estilo dele de intensa movimentação exige mais e nesse calendário frenético que a gente tem aqui, alguns jogos você tem que abrir mão dessa ideia para ter um time um pouquinho mais preservado. Mas é complicado, né? A gente está falando de jogos que acabam exigindo muito do Flamengo, porque uma partida que você encontra um adversário como o Central Córdoba, que consegue impor um ritmo, que consegue surpreender o Flamengo, o time vai ter que correr mais, o time vai ter que se desgastar, vai ter que buscar um resultado. Então, é difícil você prever isso no futebol, né? Você conseguir dosar a carga e isso entrar no seu planejamento. Muitos jogos fogem do planejamento. É, por aí. O Rossi, que sofreu um atentado, né? Uma tentativa de assalto na linha amarela aqui no Rio de Janeiro, no desembarque do Flamengo da Argentina no meio da semana, deu entrevista e a gente mostra aqui para vocês agora. Muito feliz, não só por atingir a marca de 100 jogos, sino também por
como eu falei no começo, quando eu cheguei aqui, de fazer minha história, obviamente, consegui bater o recorde de mais minutos sem tomar gol na história do clube, e hoje aqui mais um recorde, né, de chegar a atingir 100 jogos, mas a verdade é que muito feliz por isso e só tentar continuar nessa pequena minha história que estou escrevendo aqui e muito feliz. Não, bem, a verdade é que bem no momento, aí já brincamos com o diretor aí para renovar agora que aconteceu isso, para ter mais certeza que para ficar mais tempo aqui, mas a verdade é que sim, foi só um susto que me tocou viver o outro dia depois da viagem, na volta, mas hoje mais tranquilo, mais calmo também, foi mais o susto, o tempo vai passando, mas a lembrança vai ficar, mas a verdade é que o que mais me deixa tranquilo é estar aqui hoje com vocês, com todo mundo aí, poder estar num jogo também do sábado contra o Bahia e, obviamente, pedir, como sempre, peço o apoio da nossa torcida, que vai ser muito importante. E depois, no pessoal, muito feliz aqui no Brasil, no Rio, no Flamengo, muito feliz, então espero que seja por muito mais tempo assim. Tá aí, Rossi, goleiro do Flamengo, que fez um bom jogo, né, no meio da semana lá na Argentina, passou por esse susto, vai completar 100 jogos, né, uma marca importante, com uma camisa das mais importantes do nosso futebol, como a do Flamengo. É um jogo de festa pro Rossi por esse sentido e para celebrar a vida, né? Porque caso não fosse blindado o carro do Rossi, poderíamos ter vivido uma tragédia aí com o jogador do nível dele. Sobre jogo em si, a gente está falando aqui sobre o jogaço, times que precisam dar resposta e que promete ser muito difícil, né? Porque a gente vai olhar a formação do Bahia, vamos dar uma olhada aqui na escalação, a provável do Bahia do Rogério Ceni. O Rogério e o Bahia precisam dar uma resposta, né? Tiveram essa dificuldade no jogo em casa da Libertadores e agora o jogo contra o Flamengo, que pode apresentar algumas mudanças, né? Pensando também no jogo da semana que vem. Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier ou Cauã Davi. O Bahia está tendo problema, os dois laterais estão, né, fora, tanto o Gilberto quanto o Arias. Então está tendo que mexer. David Duarte ou Fred Liperti na zaga com o Ramos Mingo e o Juba ou o Iago Borducci na lateral esquerda. Meio campo com Acevedo, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro ou o Rodrigo Nestor. Cauli ou Ademir, Lúcio Rodrigues, Eric Pulga ou Kaique. Ou seja, um time absolutamente indefinido, né? Dificílimo prever a escalação do Bahia para esse jogo contra o Flamengo, Jéssica. O Rogério Ceni não vai ter o Eric à disposição e o Eric é um jogador interessante. O jogo improvisado na lateral nesse último jogo, né, Jéssica? Porque ele consegue, junto com o Luciano Juba, variar posicionamento nesse Bahia e fazer o Bahia ser muito dinâmico. Isso é um ponto muito forte que tem nesse elenco do Rogério Ceni e que o Rogério sabe trabalhar muito bem, que é essa versatilidade dos jogadores. O próprio Cauli, que ocupa diversas posições no campo, o Eric, que não está à disposição, né, e o Luciano Juba, são jogadores, o próprio Jean Lucas, com uma leitura também de jogo incrível, são jogadores que conseguem ocupar mais de uma posição no campo. Isso permite variações que o Bahia faz ao longo da partida, que tornam o Bahia muito difícil de ser previsto em campo, de ser marcado em campo. Seria muito interessante ter o Eric à disposição para fazer isso acontecer nessa dinâmica com o Luciano Juba. Não tem, vai ser o Azevedo por ali, mas ainda assim, o Luciano Juba é um jogador que está jogando demais, né? O Mingo na zaga é um destaque do Bahia nessa temporada, né? O ataque com o Eric Pulga, que vive uma excelente fase. Então, é um Bahia que tem oscilações no seu desempenho, que não consegue jogar todos os jogos com o mesmo brilho, mas é um time com muita qualidade. Não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Não tem, ninguém no Brasil está fazendo isso, mas é um time com muita qualidade, com essas variações que eu volto a dizer, que confundem demais o adversário. Bom pro Flamengo que o Caio Alexandre não joga, pelo menos, né, Alex? Que é o motor do time ali. É o cara que, exatamente, que organiza e comanda o Bahia em campo, né? Então, e o Flamengo jogando em casa, você vê todo mundo que vem jogar, você precisa ter um contraveneno para... E esse time do Bahia tem, né, contra o Flamengo, na verdade, que é velocidade, tem a qualidade de jogo, já tá um time também maduro. Você vê os dois laterais esquerdos são muito bons, ou seja, o Iago, o Juba. Então o Juba pode jogar também, às vezes, um pouco na frente, por causa desse Wesley que vem, mas tem o Pulga e o Kaique, que pode dar. Então, opções, igual a Jéssica falou, eles têm bastante, né, cara? É por isso que a gente fala de um jogo super interessante, mesmo tendo a falta dos laterais e do Eric, né? Você diminui essa questão de opções, mas é um... O Caio Alexandre também, né? E o Caio Alexandre é sempre aquele motorzinho, né, cara, que
que fica ali por trás, que dita o ritmo na verdade. Mas o Bahia, da maneira que vem, ele já joga fora de casa já há um tempo. Ele joga em casa, como se estivesse em casa. Então, tenta ele já dividir joga, a posse da bola. não tem medo, não tem nada. É um time muito maduro, com personalidade, por isso dificulta bastante. Ainda falando sobre o Flamengo, né? O Flamengo está tentando renovar contratos de alguns jogadores importantes, que têm contratos mais próximos do fim, não estão para acabar de forma imediata. Mas um deles é o Arrascaeta, e a situação está um pouco parada, né? O Flamengo pediu para que o staff do Arrascaeta fizesse uma proposta de renovação. A proposta foi feita, um contrato de 3 anos e meio, e o Flamengo meio que deu uma congelada. Nesse meio tempo, está surgindo aí o interesse do Cruzeiro em repatriar o Arrascaeta. O Pedro Martins, né, que é o dono do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, gosta muito do futebol do Arrascaeta e está querendo fazer loucura aí para tentar tirá-lo do Flamengo, pagar um salário astronômico, dar contrato até o fim de 2028, para tentar levar o Arrascaeta para Belo Horizonte de novo, né? Arrascaeta que foi bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro, a torcida gosta muito dele e tudo mais. O negócio não é fácil, né? Porque as cifras são altas, há uma multa rescisória muito grande, o Flamengo, imagino, não tenha nenhum interesse em Vender o Arrascaeta, né, nesse momento. Enfim, mas o Cruzeiro gostaria muito e vai tentar fazer o possível aí para contar com o Arrascaeta. Enquanto que a renovação dele, ele tem contrato até o fim de 26 com o Flamengo, mais 1 ano e meio de contrato, né? E a renovação está emperrada. O Flamengo que ainda tem contratos para serem renovados. Rossi, Pedro, Varela, são nomes que estão em pauta aí para que consigam estender os seus vínculos. Eu acho que essa pausa às vezes é estratégica, né, na negociação. Às vezes dá uma parada para as coisas se assentarem um pouquinho, faz parte. Eu acho que o Arrascaeta ele só sairia do Flamengo caso não tivesse negociação, né? Acho difícil. Ele manifestou recentemente o desejo de encerrar a carreira no Flamengo, né? Então, e ele sabe o tamanho que ele tem mude muito Flamengo. Ali na cabeça dele, né? Claro que ele deve ter um carinho enorme pelo Cruzeiro também, né? Porque passou por lá, mas ele tem uma marca muito importante no Flamengo. Então, o jogador sabe disso, né? Sabe o respeito que ele tem para a torcida, que ele tem que carregar, né? Nas suas decisões de carreira, esse respeito, esse vínculo com o torcedor. Então, acho que vamos esperar mais alguns capítulos para a gente ter uma leitura mais apurada do que pode acontecer, mas sem dúvida, claro, se essa negociação esfriar demais, vai ter muita gente no mercado. Esse interesse do Cruzeiro só ajuda o Arrasca, cara. É ruim pro Flamengo. É claro, ruim pro Flamengo. E ele sabe que ele tem os 2 belos caminhos para ele ir, na verdade, né? E é um jogador interessante para todo mundo mesmo. Tá longe de... Sim. E se daqui a pouco o Flamengo vê que não anda com ele, naturalmente, aí ele escolhe de repente vender, se for assim, para não perder. E imagino que vai haver algum assédio aí, né? A jogadores do Flamengo nessa janela, por exemplo, o Wesley, que já despertou interesse de outros clubes na janela de inverno lá da Europa, que é uma janela mais fraca. Já houve proposta do Wesley, o Flamengo segurou. O Pedro, tá rodando a notícia aí de que o Nottingham Forest vai fazer uma proposta para tentar levar o Pedro para a Premier League. O Nottingham está em vias aí de se classificar para a Liga dos Campeões da Europa, está brigando por vaga ferrenhamente aí até as últimas rodadas do campeonato inglês para tentar jogar a Liga dos Campeões no ano que vem e gostaria de contar com o Pedro. É possível que haja proposta nessa janela de meio do ano para tentar levar o Pedro para a Inglaterra. Então são jogadores que despertam o interesse do mercado e o Flamengo vai ter que se mexer, embora tenha contrato com esses jogadores todos, mas vai ter que se mexer aí para tentar segurar alguns dos seus principais jogadores. Bem, nos preparativos para o jogo de amanhã, Bahia no Maracanã. O Maracanã já está lotado, já está com mais de 55 mil de ingressos vendidos já, porque a diretoria baixou o preço, né? Porque é assim que eles assumiram a direção do Flamengo, eles aumentaram. É uma tática que eles usam aí sempre início de nova direção para elevar o número de adeptos, né, associados do clube. E para esse jogo eles voltaram atrás e já diminuíram. E vai ser lotado o Maracanã. Jogo que depende para os dois. Os dois têm jogos da Libertadores no meio da semana que vem, decisivo, né? Porque o Bahia tá na ponta lá, mas é questão de 1 ou 2 pontos.
os 4 do grupo do Bahia têm condições de se classificar. E assim é o nosso caso também, só que somos 3. Falando do Rossi, cara, é tudo novo pra ele. Até a tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Quem vai no Rio de Janeiro, ainda bem que o cara é rico, tem carro blindado. Parabéns, soube lidar. E renovações, as renovações do Arrascaeta. Arrascaeta é ligeiro, né? Ele vai fazer que nem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tava para renovar, o Palmeiras foi lá e meteu aquela louco de 4 temporadas. Vai acontecer a mesma coisa, o Cruzeiro vai querer dar uma de 4 temporadas, vai renovar além do necessário. Ele queria até fazer um contrato vitalício. Se declarou o Flamengo. Cara, pode, né? Fazer o quê? E o assédio do Nottingham sobre o Pedro. Cara, será que o Pedro quer ir voltar pra Europa? Já fez de tudo pra vir pro Flamengo, tu acha que ele vai? Pagando a multa, todo sai. É só pagar a multa. Mas enfim, vamos torcer amanhã pra gente continuar na ponta, assumir e tem Bragantino e Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Bragantino vem de 5 vitórias em seguida. Caramba, a ponta vai ficar acirrada. Pra quem não acreditava no Bragantino, né? O Bragantino tava lutando pra não cair o ano passado. Pô, deu a volta por cima. E a escalação aí, você viu? A escalação. O Bruno Henrique, cara, não tinha que ser nem relacionado, porque o cara não tá performando, o cara não tem cabeça, tá sendo indiciado, jogou esses últimos jogos aí, não fez nada, sumiu, é torcedor em campo, exclusivo. Para com isso. É o Luiz Araújo ou o Michael, porque o Plata não sabe se vai estar pronto, né? Vai estar em condições. Mas é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, meta aquele dedo no like para ajudar a gente e comenta aí qual vai ser o placar de amanhã, o que você acha. E vamos interagir. Da minha parte é recíproca e tamo junto. Saudações rubro-negra.